abrirem as vossas Bíblias no Salmo 51, livro dos Salmos, capítulo 51. Quem já leu esse salmo pelo menos uma vez na vida? Quem ama esse salmo? Meu Deus, né? É um salmo maravilhoso e que fala profundamente ao nosso coração. E creio que vai falar ao teu coração também nesta noite. Salmo 51, a partir do verso 1, eu vou ler todo o salmo, né? E o cabeçalho desse salmo diz assim: confissão e arrependimento ao mestre de canto. Foi um salmo que Davi compôs, né, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba, depois dele ter adulterado com Betseba. E as palavras de Davi foram essas: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Somente até aqui, amado Deus e amado Pai. Obrigado, Senhor, por deixar esse testemunho registrado, Senhor. Esse testemunho registrado de um homem como nós, que falhou, que pecou, mas que encontrou em Ti graça e perdão, Senhor. Ó Deus, e esse testemunho, ó Deus, nos fala até hoje, Pai, porque também nós precisamos desta graça e perdão. Por isso, Pai, que esta palavra, ó Deus, seja uma palavra de oferta desta graça e perdão para todos que estão aqui, Senhor, para que sejam renovados os corações daqueles que já Te amam e Te servem, mas que seja tocado também os corações daqueles, ó Deus, que estão aqui talvez pela primeira vez nesta noite. Que o Senhor fale a esses corações através da Tua palavra. Nós Te pedimos isso, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. A Bíblia nomeia e intitula Davi como um homem segundo o coração de Deus. E todos nós sabemos que não foi porque Davi foi um homem perfeito. Esse próprio salmo aqui é um salmo que nasce ou que surge
a partir de um pecado muito grave que Davi cometeu. Davi não foi um homem perfeito. Na verdade, alguns dos piores pecados cometidos pelos homens estão associados a Davi. Davi foi um homem que adulterou. Davi foi um homem que conspirou para matar uma pessoa, que criou uma trama para encobrir o pecado que ele havia cometido. Ele cometeu o pecado do adultério, a mulher ficou grávida, e ele, querendo encobrir essa situação, quis trazer Urias de volta, para que Urias pudesse se deitar com a mulher, e aí desse contato que ele fizesse com a esposa, poderia-se ter a ideia de que aquele filho não seria de Davi, seria do próprio Urias. Então, Davi fez coisas terríveis, meus irmãos. E quando confrontado, quando arguido em relação ao seu pecado, Davi foi um homem que se confessou a Deus. Foi um homem que se rendeu ao Senhor. A verdade é que todo homem ou mulher, todos nós, trazemos traços pecaminosos e até vergonhosos, traços de Davi dentro de nós. Uma criança, mesmo não sendo ensinada, ela já aprende a ocultar aquilo que faz de errado. Quem teve filhos pequenos sabe um pouco a respeito disso, né? De onde que surge isso? De onde que surge esse impulso, até mesmo nas crianças, de fazendo uma coisa errada, esconder aquilo que fez de errado? Querer encobrir, querer que ninguém descubra isso. Uma criança, então, ela comete esse ato. E a psicologia, ela pode até trazer uma explicação, para esse fato, mas a teologia nos dá uma explicação de que essa atitude de esconder erros e tentar mostrar uma imagem de que tudo está na mais perfeita ordem, essa atitude ela vem desde o Éden. Desde o momento que o homem pecou, desde que o pecado entrou no coração humano, essa atitude passou para toda a raça humana. Essa atitude de querer esconder os nossos pecados, as nossas falhas, e querermos parecer diante das outras pessoas, pessoas boas, pessoas perfeitas, pessoas que não erram. Então, desde o Éden, desde o dia em que o homem pecou e fugiu da presença de Deus, Davi sofreu esse mal. Ou seja, da presença do pecado à sua volta e dentro de si mesmo. Esses irmãos que vão se batizar nesta noite, estão aqui também porque perceberam a mesma coisa. Ainda que jovens, perceberam que são pecadores, perceberam que há um mal muito grave à nossa volta, que é o pecado que domina essa sociedade, e que eles precisam buscar uma solução para isso. Então, tal como Davi, esses irmãos que vão se batizar também reconhecem o mal do pecado que está dentro de si e também à sua volta. E estão tomando uma atitude correta nesta noite. Que atitude, pastor? Correr para aquele que pode nos livrar do poder do pecado. Correr para aquele que pode quebrar a dominação do pecado sobre as nossas vidas. E nesse texto do Salmo 51, nós vemos Davi numa angústia, Ele está ali orando, ele está ali buscando a Deus e dizendo: Senhor, eu sou um pecador, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua força. E Davi, neste salmo, ele faz 4 pedidos perante Deus. E nós vamos analisar esses pedidos, nesses blocos que estão nesse salmo. Mas antes de adentrarmos aqui ao Salmo 51, eu quero ler um outro texto em que as circunstâncias desse Salmo 51 vão ficar mais claras para nós, Esse Salmo 51 fala do momento em que Natã foi até Davi. Então vamos ver esse texto. Vamos ver como que foi essa situação do profeta indo até Davi. Deixa a sua Bíblia aberta aí no Salmo 51 e vá comigo, por favor, até 2 Samuel, capítulo 12,
2 Samuel, capítulo 12. Você já abriu? 2 Samuel, capítulo 12. Eu vou ler do verso 1 ao verso 15 para criar um contexto, para que os irmãos entendam melhor o Salmo 51. 2 Samuel 12 diz assim: o Senhor enviou Natã até Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante que viera até ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, há alguns textos bíblicos que eu gostaria de presenciar na hora, né? Esse seria um. O profeta criou aquela situação, contou aquela história, e nesse momento ele disse: então disse Natã a Davi: tu és o homem. Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu Senhor, as mulheres de teu Senhor em teus braços, também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fora pouca, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres, a tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, tu não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Então, só para criar esse contexto, foi nesse momento de despertamento, foi nesse momento de uma voz profética chegando a Davi e sacudindo Davi, dizendo: Davi, você não é esse homem que você pensa. Você não é um homem perfeito, você é um homem falho. Então Davi foi sacudido neste momento. Então, voltando aqui ao Salmo 51, nos primeiros versos, vemos que Deus fez Davi se despertar da cegueira espiritual e enxergar o real mal em sua vida. E que real mal era esse na vida de Davi? O pecado que estava dominando o seu coração. Tanto que nesse Salmo 51,
a palavra pecado aparece 6 vezes. Além da palavra pecado, aparecem outros sinônimos: iniquidade, transgressão. Então é um salmo em que Davi reconhece o seu pecado, ele fala disso 6 vezes. E o que isso nos mostra, meus irmãos? Mostra que Davi tinha a consciência de que o seu grande problema, era o pecado que fez ele agir daquela maneira e se afastar de Deus. Era esse mal que estava dentro dele. Era esse mal que ele disse: eu nasci em pecado. Esse pecado que me domina, esse pecado que me conduz. E isto pode ser percebido nas palavras que ele usa aqui nos primeiros versos. Ele começa o salmo dizendo: compadece-te de mim. Depois no verso 2 ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade. E ele se anima a fazer esse pedido, porque ele sabia que Deus, além de ser justo e fiel, ele também estava confiante, dizendo no verso 1, né? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua justiça. É isso que Davi pede? Porque se fosse segundo a justiça, o que Davi teria na hora? Seria fulminado. Mas ele começa fazendo um pedido dizendo: Senhor, compadece-te de mim, segundo a tua benignidade. E depois ele no verso 2, ele diz: e segundo a multidão das tuas misericórdias. Então ele se aproxima primeiro de Deus, pedindo perdão, pedindo que o Senhor perdoe o seu pecado, que o Senhor trate ele segundo a sua misericórdia. E um dia, meus irmãos, todos nós que estamos aqui nesta noite, começamos a fazer esse pedido perante Deus. No dia também que nós fomos despertados, no dia que a voz do Espírito Santo entrou no nosso coração e disse: você é um pecador. E quando essa voz entrou no nosso coração, nós começamos a pedir perdão pelos nossos pecados. E um dia, todos nós que estamos aqui, fizemos este pedido publicamente, como esses irmãos fizeram aqui, alguns minutos atrás, reconhecendo que são pecadores e que precisam da graça de Deus. E hoje, esses irmãos que fizeram essa confissão pública, eles estarão fazendo como Davi, daqui para frente, pedindo perdão constantemente pelos seus pecados, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Davi conhecia muito bem, meus irmãos, quem ele era. Ainda que o povo olhasse para Davi, vamos entender a situação. Davi, ele sentava no trono, ele era o rei, um homem poderoso. Então o povo olhava para Davi com olhos, e naquela cultura, quando uma pessoa era rei, ele era considerado um semideus. Era considerado uma pessoa numa posição maior, vamos assim dizer. Mas Davi se conhecia muito bem, e ainda que o povo olhasse para ele e dissesse: é o meu rei. Mas em muitas coisas, nós podemos ser, meus irmãos, nós podemos ser como Davi. Ele reconheceu também que era um miserável pecador. Vamos voltar aqui ao Salmo 51. Ainda que o povo olhasse para ele como rei, olha como Davi se conhecia. Ele diz no verso 3: pois eu conheço o que, meus irmãos? As minhas transgressões. E eu sei que o meu pecado está onde, meus irmãos? Está sempre diante de mim. Sempre à volta. Sempre ali circulando. Davi adulterou com Betseba. Davi conspirou, como eu disse, para que o filho do adultério fosse considerado filho de Urias. Davi, quando viu que o seu plano não daria certo, colocou Urias na frente do campo de batalha para ele ser morto pelas espadas de Amon. Mas tudo isso que ele fez, meus irmãos, não foi feito simplesmente a essas pessoas. Davi conspirou contra Urias. Davi adulterou com Betseba. Mas aqui no texto, ele diz que o pecado dele, antes de tudo, foi contra quem? O que diz aí no texto?
eu pequei contra ti. Eu pequei e falhei contra o Senhor. E é isso, meus irmãos, que todos nós, pecadores, cometemos. Todo pecado, ainda que você faça num contexto de sociedade, todo pecado é uma ofensa ao próprio Deus. E todo aquele que decide andar com Deus, deve saber disso: o nosso Deus é santo. Deus não tolera o pecado. O pecado tem que ser tratado. E como é que o pecado pode ser tratado? O primeiro caminho é fazermos esse pedido, dizer: Senhor, perdoa o meu pecado. Davi fez esse primeiro pedido, pediu perdão pelos seus pecados. Mas Davi não parou por aí. Ele sabia que o perdão era apenas o início de algo que deveria ser diário e constante. Por isso é que ele faz um segundo pedido aqui no Salmo também. A partir do verso 7, ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então Davi faz um pedido por perdão e agora faz um pedido por purificação. No verso 7, Davi menciona aqui, às vezes a gente lê esse texto e aí a gente não entende quando ele diz: purifica-me com hisopo. Alguém pode perguntar assim: mas pastor, o que é hisopo? Davi está aqui referenciando elementos ritualísticos, vamos assim dizer, da busca de purificação, de como era feito na sua época. Na antiga aliança, uma forma de purificação daqueles que buscavam a Deus era se lavar constantemente, com água. Então, nós vemos na lei, que se pessoas que tocavam num morto deveriam ficar separadas, se lavar roupa. Uma casa que de repente ficasse com mofo deveria ser lavado. Então era um instrumento de purificação. Então quando Davi diz aqui: lava-me com hisopo, Davi estava se fazendo referência. Hisopo era uma planta, ou é uma planta, cujas folhas são folhas que absorvem água. Então era usado nesses rituais de purificação, mergulhando esse hisopo na água e jogando sobre as pessoas para poder purificar. Então Davi está dizendo: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Mas Davi sabia que esta purificação não podia ser apenas algo exterior. Certamente que era um ritual exterior, como nós vamos fazer aqui nesta noite. Nós vamos mergulhar esses irmãos nas águas, mas nós temos a plena certeza de que não é a água que vai fazer esses irmãos daqui para frente se tornarem os mais santos, os mais perfeitos, os jovens mais consagrados a Deus. Não é apenas essa questão exterior. Precisa-se de algo mais. Precisa ser o reflexo. Então essa atitude de se batizar nesta noite precisa ser o reflexo de uma outra pureza maior e mais sublime que possa estar acontecendo no coração desses irmãos que vão se batizar. A pureza do interior. Davi e nós precisamos, irmãos, de corações puros. Por isso que Davi diz aqui no verso 7: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Mas ele continua esse pedido. No verso 10 ele diz: cria em mim o que, meus irmãos? Um coração puro. Ele também pede: renova dentro de mim um espírito inabalável. E ele continua pedindo. Ele diz, no finalzinho do verso 11: não me repulses da tua presença e nem retires de mim o que, meus irmãos? O teu Santo Espírito. Então Davi sabia que a purificação ela podia ter um aspecto exterior, mas ela não podia parar no aspecto exterior. Ela precisava avançar para a pureza do coração, para um espírito inabalável e para um espírito guiado pelo próprio Espírito de Deus.
Em todos os meus anos de caminhada com Cristo, meus irmãos, eu já vi muitas pessoas se batizarem e não muito tempo depois se esfriarem na fé. Quem já viu isso acontecer? Certamente em quase 30 anos aqui nessa igreja, isso já aconteceu algumas vezes. Pessoas que se batizam, mas se esfriam na fé, pois acharam que o batismo iria resolver tudo, que o ato exterior era o ato que importava. Não, o dia de hoje, irmão Lucas, irmã Débora, irmão Paulo, irmã Elaine, irmão Joel, o dia de hoje é apenas o início de uma purificação que tem que ser constante na vida de vocês, até Jesus Cristo voltar. Então Davi sabia disso, ele pediu perdão, mas ele disse depois: Senhor, eu preciso dessa purificação, eu preciso que o Senhor continue trabalhando na minha vida constantemente, e o único capaz, irmãos, de nos levar pelos caminhos da purificação é o Espírito Santo. Não era o bispo Weber, não é o bispo Weber, não sou eu que posso levar os irmãos ao caminho da purificação. Quem pode levar os irmãos no caminho da purificação é o Espírito Santo. Só Ele é capaz disso. É Ele que, como diz a palavra, nos convence de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Eu pergunto aos irmãos, quando Natã foi conversar com Davi, quem é que estava junto com Natã? O Espírito Santo. Porque ele não podia ser tão ousado de fazer o que ele fez se o Espírito Santo não estivesse com ele. Ninguém poderia chegar diante de um rei e confrontar um rei, porque se o rei quisesse, o rei poderia dizer: mata esse homem. Mas um homem cheio do Espírito Santo foi até o rei e disse: tu és esse homem. E quando o Espírito Santo fala, meus irmãos, ele convence, né? Dessas 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Então não foi o profeta Natã que convenceu Davi do seu erro, foi o Espírito Santo que estava em Natã. Foi o Espírito Santo, né, que, usando o profeta, convence aquele homem. E é ele também que nos convence, irmãos, de que Deus pode exercer a sua justiça. Deus, o texto diz, e o salmista fala disso também, o salmista vai falar de um Deus justo, mas ele começa o salmo falando de um Deus misericordioso e benigno. Porque se Deus começasse pela sua justiça, irmãos, nenhum de nós poderíamos estar aqui. Ainda bem que ele começou pela sua misericórdia, ainda bem que ele começou pela sua graça. Então Davi sabia que se Deus exercesse a sua justiça, ele estaria perdido. No Salmo, ele começa ressaltando a bondade e a misericórdia de Deus, mas ele não estava esquecido da justiça de Deus, porque no próprio Salmo aparece a justiça de Deus em alguns pontos aqui. No verso 4 diz: eu pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo o quê, meus irmãos? No teu falar, e puro no teu julgar. No verso 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará o quê? A tua justiça. Nenhum pecador, irmãos, pode ficar de pé perante Deus. Nenhum pecador pode ficar de pé diante da justiça de Deus. Quem é que pode chegar perante Deus e dizer: Senhor, eu me justifico perante o Senhor? Nenhum de nós temos esta capacidade. Apenas aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo a buscarem sim a justiça de Deus. Mas que justiça? A justiça graciosa, a justiça misericordiosa. Porque se Deus fosse exercer a sua justiça, nem batismo teria nesta noite, nem igreja teria neste lugar. Nós estamos aqui porque Deus manifestou a sua justiça graciosa sobre nós, a sua justiça cheia de misericórdia. E por isso que Davi sabia
que não podia andar sem aquele que iria ajudar ele a viver uma vida santa perante Deus. E é por isso que ele faz esse pedido: Senhor, não me retires o teu Santo Espírito. Eu gosto desse salmo, porque eu imagino que Davi poderia humanamente se preocupar com tantas outras coisas. Ele poderia se preocupar com o reino, ele poderia se preocupar com a sua própria imagem, mas a oração dele foi: Senhor, eu posso perder até o reino, mas uma coisa eu não quero perder: a presença do teu Espírito, a direção do teu Espírito, o teu Espírito me capacitando a viver uma vida consagrada a ti. Então Davi pede a ajuda do Espírito Santo. E esses irmãos que vão se batizar, saiba que a companhia que os irmãos não podem perder jamais na vida de vocês é a presença do Espírito Santo guiando a vida de vocês. Que o pastor não vai estar contigo 24 horas, a igreja não vai estar contigo 24 horas, mas o Espírito vai estar contigo sim, 24 horas. Então Davi, ele faz 2 pedidos: primeiro, pedindo perdão; segundo, pedindo uma purificação contínua perante Deus. E esses 2 pedidos que Davi fez, o habilitou para fazer o 3º pedido. Agora, não mais um pedido voltado unicamente para si, para a sua situação, mas um pedido agora voltado para fora, para as pessoas que, como ele, precisavam conhecer também esta graça maravilhosa de Cristo Jesus. E lá no verso 13, ele diz assim, depois de pedir perdão, depois de pedir purificação, Davi, então, no verso 13, ele diz: então, ensinarei aos transgressores o que, meus irmãos? Os teus caminhos, e ensinarei os pecadores, e eles se converterão a ti. Então Davi, depois desses 2 pedidos, ele diz: Senhor, eu não quero ficar com isso só para mim. Eu quero que outras pessoas conheçam esse Deus perdoador, esse Deus misericordioso, esse Deus generoso. Então o verso 13 começa exatamente com essa expressão, então, ou seja, mostrando que só podemos e devemos anunciar aos pecadores o caminho da salvação, quando nós mesmos já tivermos o que, meus irmãos? Provado dele. Ninguém pode ensinar o caminho da salvação sem primeiro provar dele na sua vida. E hoje muitos crentes erram, porque querem ensinar aos pecadores o caminho da salvação, vivendo eles mesmos em pecados não confessados e práticas que desonram a Deus. Eu não sei se já contei isso aqui de púlpito, mas já falei isso, talvez pessoalmente com alguns irmãos aqui. Eu me lembro que quando era no início da minha conversão, estava fazendo um trabalho de culto no lar, e preguei nesse culto no lar, e uma senhora veio falar comigo dizendo assim, eu era mais jovem do que sou hoje, bem mais jovem, né? Não tinha nem barba branca, meus cabelos vinham até aqui no meio da testa, né? E eu me lembro que fazendo esse culto no lar, essa senhora, depois que eu preguei, essa senhora falou assim, olha meu filho, como eu fiquei alegre em ver um menino tão jovem pregando a palavra, como eu gostaria que o meu neto fosse como você. E eu, tal como Natan, cheio do Espírito Santo, eu perguntei para ela, e a senhora é crente? Ela disse, não. Eu falei, como é que a senhora quer que seu neto seja crente se a senhora não é crente? A senhora tem que ser crente, né? E dei uma palavra e preguei para ela. Era o Espírito Santo movendo. Às vezes pessoas querem que outros sejam salvos, sem ele mesmo conhecer esse caminho da salvação. Quer que outro conheça o perdão de Deus, sem ele mesmo ter provado do perdão de Deus. Davi não, ele disse, eu conheço esse Deus perdoador, eu conheço esse Deus que purifica, então Senhor, eu quero ter agora a tua graça, para sair por este mundo, anunciando aos pecadores o caminho da tua salvação.
Agora, alcançado pelo perdão e pela graça de Deus, Davi pensava diferente. Ele entendeu que pecadores, como ele foi, precisavam conhecer a mesma graça e perdão. Vamos voltar lá ao contexto, né, do momento em que Natã foi até Davi. Quando Davi ouviu a história de um homem que tinha pegado uma cordeira, né, e tal, qual foi a primeira reação de Davi? Justiça! Mata esse homem! Mas Natã falou para ele: Davi, se eu fizer isso, é você que tem que morrer. Aí depois Davi disse: misericórdia e graça. Às vezes nós somos assim, irmãos, olhamos para o mundo e apontamos para muita gente: justiça, tem que morrer, fez isso, tem que morrer. Mas devemos entender que essa graça de Deus, ela pode ser estendida para todos. Foi estendida para Davi, é estendida para ladrões, homicidas, pessoas que estão na cadeia, para quem quer que seja. Esta graça é uma graça maravilhosa. Então Davi, uma vez tendo provado desta graça, ele diz: agora, Senhor, eu quero anunciar esta graça para o maior número de pessoas possíveis. E nos últimos tempos, meus irmãos, infelizmente, nós temos visto um declínio disso no meio da igreja. A responsabilidade de anunciar a graça é de todos nós. Quem já foi alcançado pela graça de Deus? Quem já foi alcançado pelo perdão de Deus? Então nós temos que anunciar esse perdão, nós temos que anunciar esta graça. E esse anúncio é feito, meus irmãos, quando nós evangelizamos, quando nós evangelizamos pessoas, mas também é feito quando nós nos reunimos aqui para louvar o Senhor. Essa assembleia santa de adoração e de louvor, isso é um testemunho de que nós estamos anunciando a graça de Deus. O verso 15 do Salmo 51 diz: Senhor, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. E Davi estava dizendo assim: olha, eu quero me juntar a outras pessoas e cantar, bendizer esse Deus que me salvou. Amém, igreja? Então o louvor também é uma atitude que nós demonstramos para as pessoas que talvez não conheçam a Cristo, para que as pessoas possam ver, que o Senhor transformou a nossa vida. Quando nós cantamos louvores como esse que nós cantamos aqui, nós estamos anunciando: Ele fez uma obra na minha vida. Louvor que diz assim, esse amor que nos constrange, esse amor imerecido, essa imerecida graça. Quando nós cantamos isso, nós estamos anunciando em voz alta a obra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, vamos abrir mais e mais as nossas bocas e manifestar os grandes feitos de Deus na nossa vida. Deus tem feito grandes feitos na tua vida? Então, sempre esteja aqui nesse lugar, nessa Assembleia Santa, louvando a Deus pelo que Ele fez na tua vida. E a primeira e grande coisa foi derramar graça, derramar misericórdia e derramar perdão sobre a tua vida. Então Davi faz esses 3 pedidos: perdão, purificação e capacidade para testemunhar para outras pessoas os feitos de Deus. Mas Davi faz também mais um pedido, e esse pedido, num primeiro momento, até parece estranho. Pelo menos foi estranho para mim. Preparando essa mensagem, eu até disse: por que Davi disse isso? No verso 18, Davi faz o 4º pedido. E esse pedido é esse: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. E Davi diz assim: edifica os muros de Jerusalém. Davi estava orando pelo povo. E nós sabemos que qual era a posição de Davi? Qual era a posição de Davi, meus irmãos? Ele era o quê nesse exato momento? Ele era o rei. Ele era o representante do povo.
Ele era aquele que tinha o governo daquele povo. Mas Davi faz uma oração dizendo: Senhor, edifica os muros de Jerusalém. Interessante, meus irmãos, é que ele pede que Deus edifique os muros de Jerusalém. E por que ele pede isso? Se fisicamente as muralhas estavam erguidas e aparentemente fortes. Por que Davi faz esse pedido? E mais uma vez, para entender esse pedido, nós precisamos voltar ao texto lá em que Natã foi confrontar ele. Porque Natã disse assim: olha, Davi, você fez uma coisa muito grave. E essa coisa vai ter grandes consequências no reino, na cidade e no povo. Jerusalém vai ser atacada. Jerusalém vai ser afetada. Vai haver grande impacto. Então Davi sabia, meus irmãos, que o seu pecado trouxe consequências que o próprio profeta anunciou. Grandes males viriam sobre Jerusalém por conta do pecado do rei. O rei que deveria proteger a cidade, não a protegeu. O rei que deveria dar o exemplo, não o deu. O rei que deveria ser um exemplo de homem consagrado, não o fez. Jerusalém seria devastada. Então a oração de Davi, a gente pode entender desse jeito. Que Davi pede para Deus fazer aquilo que era ele que deveria fazer como rei. Como rei, era ele que deveria proteger a cidade. Como rei, era ele que deveria governar bem aquele lugar, aquele local. Mas Davi não fez isso, então ele diz: Senhor, nem eu consegui edificar Jerusalém. Que o Senhor edifique Jerusalém. Que o Senhor, e como nós temos aprendido no estudo de Neemias, que o pedido para edificar muros significa o quê? Senhor, cria proteção na cidade, guarda a cidade. Então esse era o pedido de Davi. E eu pergunto: Deus atendeu o pedido de Davi, meus irmãos? Sim, atendeu. De uma forma maravilhosa e sublime, Deus atendeu os pedidos de Davi por meio do Evangelho de Cristo Jesus. Tudo aquilo que Davi pediu, Deus fez por meio de Cristo Jesus. A purificação e o perdão de pecados que Davi buscou para os seus próprios pecados, essa purificação e perdão, ela nos foi dada de uma maneira plena, de uma maneira perfeita, por meio de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que se entregou por nós. Sacrifício este que já havia sido pré-anunciado antes do próprio Davi. Às vezes a gente lê uma coisa num texto e aquilo parece ser perdido, né? Davi pediu que Deus purificasse ele com que planta? Deixa eu ver se os irmãos são bons de memórias. Qual a planta que Davi pediu? Isopo. Essa planta é usada em outro texto bíblico? É usada. Num outro texto muito precioso. Abra comigo. Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Davi pediu purificação, pedindo: Senhor, lava-me com isopo e com água. Mas em Êxodo, capítulo 12, verso 21 a 23, diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Verso 22, tomai um molho de quê, meus irmãos? De isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta, das suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras,
passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então o hisopo também é usado aqui, e é usado de uma maneira maravilhosa para mostrar um livramento que Deus deu ao seu povo no passado, de banhar, pegar aquele hisopo, banhar no sangue do cordeiro, marcar as portas da casa, porque o destruidor iria passar por aquela região, mas a casa que estava marcada com sangue, o que diz o texto? O destruidor não vai ter permissão de entrar nessa casa, o destruidor não poderá destruir essa vida. Irmãos, no Evangelho nós vemos isso de uma maneira profunda e preciosa. Cristo fez isso por nós. Ele pegou o hisopo, mergulhou no seu próprio sangue, banhou as nossas vidas, banhou a minha vida, banhou a vida desses irmãos que vão se batizar hoje, marcando essas vidas, dizendo: essas vidas pertencem a mim. A vida destes irmãos que vão se batizar, para que todos nós, firmados na salvação que Ele nos trouxe na cruz, possamos desfrutar daquilo que Davi tanto pediu. Davi tanto pediu: Senhor, eu quero perdão, Senhor, eu quero purificação dos meus pecados. Davi sabia que ele não conseguiria fazer isso sozinho por ele mesmo, mas nós sabemos pelo Evangelho que Cristo conseguiu isso para a gente de uma maneira definitiva. A marca do sangue de Cristo sobre as nossas vidas nos purifica de todo pecado. Nós podemos nos apresentar a Deus, aquilo que a Bíblia diz: Davi, um homem segundo o coração de Deus. Naquilo que Davi falhou como homem e como rei, Cristo foi perfeito. Davi disse: eu nasci em pecado. Cristo não nasceu em pecado. Davi pecou muitas vezes, Cristo não pecou nenhuma vez. E é por isso que Ele é o Rei eterno, que protege a Jerusalém, que protege a igreja. É Ele que protege essa casa, que somos nós, a igreja do Senhor. Então nós podemos dizer que entre os homens pecadores, Davi foi um homem especial. Mas até mesmo chamado de um homem segundo o coração de Deus. Deus intitulou Davi como um homem segundo o coração de Deus, porque ele foi um homem especial, não foi um homem perfeito. O único que foi chamado de homem perfeito foi aquele que o próprio Deus disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Só ele se assentou à direita de Deus Pai, e por sua justiça perfeita, nos justificou para estarmos com Ele para sempre. Então esses irmãos que vão se batizar são pecadores como nós, são pecadores como Davi foi pecador. Davi fez esses 4 pedidos: por perdão, por purificação, capacidade para testemunhar, e pediu que Deus protegesse Jerusalém. Nós também fazemos esse pedido, mas a nossa segurança é uma segurança mais firme hoje. Por quê? Nós sabemos que temos aquele que o Pai se agrada. Nós temos aquele que que derramou o seu próprio sangue e derramou sobre as nossas vidas. Então eu pergunto nesta noite aos irmãos e amigos que estão aqui: qual é o caminho para o homem alcançar pleno perdão e plena purificação dos seus pecados? Qual é esse caminho, pastor? O único caminho é se voltando para aquele que pode nos garantir essa salvação, que é Cristo Jesus. Vivendo a sua vida, como nós ouvimos aqui na confissão desses irmãos que fizeram, que eles fizeram a confissão de viverem as suas vidas para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. Eu já fiz isso na minha vida, há quase 40 anos atrás. Passei pelo tanque ali da igreja da Itatiaia, pastor Santiago,
se eu não me engano, em novembro de 1986. Um jovem de 16 anos, eu assumi o meu compromisso. Eu reconheci o meu pecado. Eu reconheci que precisava de purificação. Eu reconheci que só Cristo podia fazer isso na minha vida. Hoje são esses irmãos, esses 5 irmãos: Paulo, Elaine, Lucas, Débora, Joel. 5 irmãos que estão reconhecendo isso também. Reconhecendo que só Cristo, o homem, pode encontrar verdadeira paz e verdadeiro descanso. Davi estava angustiado com o seu pecado, mas ele encontrou no perdão de Deus, na graça de Deus, um lugar em que ele podia descansar e viver a sua vida seguro. Há muitas pessoas que cometem coisas terríveis, né, e vivem angustiadas. Uma vez eu ouvi uma pregação do falecido pastor Timothy Keller, e nessa pregação ele foi pastor na igreja de Nova York por muitos anos. E nessa pregação ele falou que muita gente entrava na igreja dele, e teve uma vez que uma senhora entrou, e que tinha vivido muitos anos na prostituição. E essa senhora entrou, se entregou a Cristo, e numa conversa depois com ele, ele entendeu, ele falou para ela: minha senhora, os amores que a senhora estava procurando lá fora, a senhora encontrou em Cristo Jesus. É Cristo, meus irmãos, que acalma e traz essa paz ao coração do homem. Então, seja o pecador, possa ter vivido no caminho mais torto da vida, mas no dia que ele encontra Cristo, Cristo traz a verdadeira paz, a verdadeira alegria, e esse coração se torna um coração, eu diria que, um coração seguro, num verdadeiro perdão, na verdadeira purificação que só o Senhor pode nos dar. Amém, meus irmãos? É isso que está acontecendo na vida desses irmãos que vão se batizar. E é isso que já aconteceu na vida de muitos que estão aqui. E se você está aqui nesta noite e ainda não provou disso, o meu convite é: faça isso o mais breve possível, porque só Cristo pode trazer verdadeira paz e verdadeira segurança ao teu coração. Amém, igreja?